TikTok acabou com o senso crítico das pessoas. Novidade, novidade. Quem diria que um bando de vídeo curto, um atrás do outro, feito pra deixar seu cérebro em frenes, vai acabar com o senso crítico e com qualquer capacidade cognitiva. Bom, se tu tá na internet, principalmente no TikTok, no Instagram e no Twitter, tu provavelmente já percebeu como as pessoas estão retardadas, como as pessoas não conseguem conversar mais, dialogar mais, interpretar um texto Há muito básico, tempo. argumentar e usar argumentos sem ficarem completamente histéricas. E por que isso acontece? Por que a situação tá tão complicada? Que é feito pra isso que eu derreter vou o falar no cérebro. vídeo de hoje. A gente vai falar sobre a morte do senso crítico causada pelo TikTok. Bom, já quero É engraçado que as pessoas que se dizem ter senso crítico no TikTok, em sua maioria que eu vejo, são esquerdistas. E esses esquerdistas, eles mandam você ter senso crítico, mas só se você não discordar deles. Você não pode discordar deles. Se você discordar deles, seu senso crítico tá errado. E ponto final. avisar que provavelmente o vídeo não vai estar dos melhores. Eu gravei esse vídeo ontem ali na minha bancada, com iluminação, com tudo, só que eu não gostei do vídeo, acho que ele ficou uma merda e eu vou gravar, eu já gravei essa Eu explicação gravando pro o vídeo aí. TikTok e agora pra cá de novo, então assim, olha, não prometo o melhor vídeo do mundo, mas bora lá. Bom, E o eu que é prometo o os senso piores. crítico? O senso crítico ele é a capacidade que a gente tem de analisar as coisas de forma racional e lógica. Então é ao contrário de senso comum, que se baseia em crença popular, tradição, repetição, mais do mesmo e blá 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 blá. E pra tu Costumes. analisar algo com individualidade, pra tu analisar uma situação de forma individual, com base nos teus valores, nas tuas crenças, no que tu acha, no que tu não acha, na forma que tu pensa, na forma que tu se comporta, no que tu acredita, tu tem que saber no que tu acredita, tu tem que saber como tu pensa, tu tem que saber quais são teus ideais, quais são teus valores, como tu se comporta. Ou seja, tu precisa ter uma noção de identidade pessoal. Então, antes da gente entender... Inclusive, eu pretendo ainda, vou ver, fazer um vídeo sobre o porquê ideologia política e identidade não devem se misturar de forma nenhuma. De forma nenhuma. A sua ideologia política não pode fazer parte da sua identidade pessoal. Não pode. É uma coisa separada. o problema que existe no senso crítico das pessoas e entender o porquê que existe um problema no senso crítico de uma geração, a gente precisa primeiro entender qual que é o problema existente no desenvolvimento do senso de individualidade e de identidade pessoal dessa geração. O que é identidade pessoal? Qual que é a definição de identidade pessoal? É a percepção que a gente tem da gente mesmo. Então, o que a gente gosta de vestir, de comer, de falar, como a gente gosta de se comportar, o que a gente pensa, o que a gente não pensa, ou seja, em resumo, tudo que a gente é. Tudo que a gente é engloba a nossa identidade pessoal e o nosso senso de identidade pessoal. Então vem aqui comigo, vamos supor que eu sou um adolescente que está se entendendo como punk no ano de 2007. Eu ia lá, eu ia descobrir o movimento pela internet, provavelmente pelo Orkut, eu ia ingressar dentro de movimentos virtuais e aí depois eu ia consumir arte punk, depois eu ia em rolês alternativos da minha cidade, depois eu ia E a tornar toda a sua identidade ao redor do punk. e tendo experiências e vivências, aí eu ia juntar uma graninha e comprar uma guitarra pra montar uma banda com uma galera punk. Então, quando eu chegasse no fim ali da minha vida, da minha adolescência, no início da minha vida adulta, com 21 anos de idade, eu ia ter esse senso de identidade construído ao longo desses vários anos. O que dá pra gente observar nesse cenário? O mundo virtual aqui, o Orkut ali que eu dei o exemplo, ele vai operar como uma extensão do mundo físico. Tu vai estender as coisas que tu faz, que tu vive no teu mundo físico a partir ali do Orkut, do teu blog, do teu, enfim. O conteúdo que eu consumo aqui, se eu sou esse jovem punk, ele é pautado na minha identidade. Então eu consumo sim música punk e arte punk, pautado nas minhas vivências, mas a minha identidade aqui, ela é pautada nas minhas vivências. Então o meu consumo ser na minha identidade automaticamente nas minhas vivências também. Mas enfim, eu Tá, adianta essa escuto porra música dessa punk, explicação. consumo arte punk, filme punk, moda. Mas o que Tá. importa é, eu busco por esse conteúdo. Eu vou até esse Sim. conteúdo. Com base nas minhas experiências, Sim. na minha busca, no meu empenho e no meu Na sua interesse. vontade. Sobre isso, eu vou até ele. Você Então, tá a gente criando. entende aqui- Basicamente você tá se tornando punk porque você quer. Porque você viu alguém usando um corte de cabelo diferenciado e você quis seguir. É isso. Eu acho que eu sei onde ele vai chegar. Ele vai chegar que
através do TikTok, isso não é mais assim. A identidade dela é construída meio que de forma obrigada, ou é basicamente esfregada na sua cara. Que a nossa identidade, daí pra Cara, mim, mas anotou a no nossa livrinho identidade, mesmo, ela vai velho. ser as nossas vivências, ou seja, experiência, troca humana, gritaria, tudo vivências, a nossa busca. Então eu vou buscar por isso, eu vou viver, vou buscar, e o consumo. Então eu vou viver, buscar e consumir. É assim que é a nossa identidade, é nisso que a nossa identidade é pautada, nesse exemplo do punk. Eu acho que esse exemplo que eu dei, apesar de talvez um pouco cinematográfico e caricato demais, ele é bem realista e ele se estendeu esse modelo de desenvolvimento de identidade bem, ele reagiu bem às redes sociais até. Claro que as redes sociais mudaram isso, o Instagram, o Twitter, enfim, o YouTube. Porém, O Twitter é o eu poço acho do que ele se inferno. manteve firmemente estabelecido até a pandemia. A pandemia, ela é um antes e depois de Cristo para mim, assim, ela mudou tudo. Ela literalmente mudou absolutamente tudo, toda a forma que tudo funciona. Ela mudou como a banda toca. Então agora tudo vai mudar para esse jovem que está desenvolvendo todo o senso de identidade dele na pandemia. Agora, com a quarentena, com o isolamento, sem poder ver ninguém, com a única coisa que ele tem na vida dele sendo essa porra desse celular, o mundo virtual ele vai operar o papel do mundo físico. Então, se antes o mundo virtual era uma extensão do mundo físico, agora o mundo físico é uma extensão do mundo virtual. Isso. Se antes eu ia num rolê punk com os meus amigos e eu chegava em casa e eu postava no meu blog sobre, agora não, agora eu vou ficar a semana inteira no TikTok para esperar um dia que eu vou poder ver o meu amigo virtual com muito álcool gel no final da pandemia, com bandana, álcool gel, máscara, para gravar com um filtro saturado enquanto eu como bolo no copo, tá ligado? Na taça e no meio do parque. Então, assim, tudo vai ser sobre a internet. Só o contexto já é patético. Ela vai exercer o papel de mundo real. E bom, a internet e as redes sociais exercem aqui o papel de mundo real. Beleza, beleza. Beleza. E pandemia e rede social é o quê? Qual que é a rede social que chegou na pandemia para fazer história e para mudar China. e para definir a pandemia? O vírus saiu da China. TikTok saiu da China. Não é coincidência. Zoeira, gente. Vamos calma. Eu não sou um conspirador. TikTok, cara. Ainda. Tudo é culpa dele. Acho que, literalmente, eu não sei uma coisa que eu não possa culpar o TikTok na minha vida. O TikTok agora, ele E ele tem perfil no TikTok, esse filho da de puta. algoritmo que muda completamente, não só a internet. Inclusive, eu acho que esse cara, se eu não me engano, esse cara tava sendo cancelado do TikTok. Eu não tenho certeza, mas eu acho que esse cara tava sendo cancelado do A TikTok. forma que o mundo funciona. Eu vi essa e porra em a algum forma lugar. que as pessoas consomem conteúdo no geral. Então, se antes eu ia até o conteúdo, se antes eu tinha os youtubers que eu gostava de Agora o assistir, conteúdo vem até as você. pessoas Ele é no Instagram que eu esfregado. seguia, Ele não é nem que vem até você, ele é esfregado. Velho, eu detesto comunista. O que é que aparece pra mim no TikTok? Comunista quer que eu ficar revoltado, pô. E eu fico. e Isso que é apareceu foda. pra mim, eu tinha interesse em saber mais dela, e eu ia até as pessoas, agora não mais. Porra, mas o que me irrita é justamente isso que eu falei agora, velho. O TikTok, ele recomenda coisa que eu não gosto, que eu não quero, que eu odeio e que eu... Agora, a cada milissegundo vai passar uma pessoa, um conteúdo, uma injeção de dopamina diferente que vai vir De até 30 a mim. segundos. É pra mim. Eu Totalmente não vou, precoce. Vem até mim, é para você. For you. É o modelo for you. E nesse modelo, o potencial viral que as coisas têm, o potencial que alguma coisa tem de viralizar é bizarro. É simplesmente gigantesco o potencial que uma coisa vai ter de viralizar aqui dentro. Pelas inúmeras ferramentas que o TikTok tem. Então, trend, edit, áudio e só o algoritmo do TikTok em si que Luzes potencializa absolutamente tudo extremamente de uma forma altas. bizarra. E com esse alcance Músicas. gigantesco, eu vou ter conteúdos que eram de nichos, não necessariamente. Até a porra dos funk, velho. Você vai ver, até os funks mudaram, velho. O funk, ele não era tão ruim. Tipo, ele tinha algumas letras erradas, mas você vai pegar o funk ali de 2019 pra trás, tipo, não era tão horrendo que nem é hoje. Tinha alguns até que legalzinho. Hoje em dia o funk, tipo, a música inteira é pra fazer um trecho de 30 segundos pra postar no TikTok. E geralmente é uma letra pornográfica, com uma batida no fundo. Pra ser uma música pra derreter o cérebro. É uma música pra derreter o cérebro mesmo. De nichos, mas de
bolhas de pessoas que buscavam e Sim. vivenciavam de certa forma esse conteúdo sendo espalhados em massa para Ai, vontade milhares de e espirrar do milhares e cara. milhares e milhares e trilhares de pessoas em uma grande escala, em uma grande quantidade, e com isso vai se crescer essa ideia maldita do TikTok de que todo mundo pode ser tudo e tu pode participar de tudo. Então, se antes, por exemplo, para eu ser comunista eu ia ter que ir pra federal, fumar maconha, fazer suruba e ir pelo protesto em direito da suruba, agora não mais. Agora eu vou precisar ver um vídeo de 5 minutos falando 10 coisas que você precisa saber antes de se tornar comunista. E eu posso botar ali a foice na minha bio e pronto, agora eu sou um comunista. Bota a foice no meu nome, boto a foice até no cu, né? É de fuder, velho. E porra, é um bagulho completamente errado. Tem gente tentando justificar. Gente, tem gente tentando justificar o que a União Soviética fez, tentando justificar o que os regimes fizeram no TikTok usando o Gemini. O cara usou o Gemini. Eu vi o vídeo de um cara, se eu achar, eu vou trazer pra cá. O vídeo de um cara usando o Gemini. E você vai bota no Gemini mesmo, no próprio Gemini, você pega e pergunta pro Gemini. O Gemini refuta ele. O cara falando sobre a guerra civil russa. Aí você pede pro próprio Gemini explicar sobre a guerra civil russa, refuta o cara. Então, todo mundo vai entender que pode participar de tudo e as pessoas vão entender que tudo é a minha identidade, tudo pode ser a minha identidade se eu quiser, sem nenhuma necessidade de vivência daquilo. E as pessoas vão entender que identidade, ó, identidade igual a consumo. Então, se antes a minha identidade era busca, procura, vivência e consumo, agora não, agora é só a última parte, agora é só aqui, ó. É isso aqui a minha identidade, isso aqui é o que eu sou. Porque é só isso. E assim nasce o web comunistas e o web Aqui, esquerdistas. não tem vivência, ele tem a tela de um E celular. a caceta toda. Isso vai ser perfeito. Esse conceito de que todo mundo pode participar de tudo e que tudo pode ser tua identidade é maravilhoso. Porque identidade no capitalismo é consumo. Isso não é com o TikTok. Felizmente eu não posso culpar o TikTok por isso. Sempre foi e sempre será no capitalismo. Porém, se tudo pode ser a minha identidade, e identidade é consumo, eu posso consumir tudo. Eu posso ser o público-alvo de tudo. O mercado ele não vai precisar parar e pensar, será que esse cara, esse maluco é o público-alvo disso? Não. Porque é só ele colocar 2 edits da minha For You, um áudio viral e uma trend, pronto. Agora eu vou ser fã disso, eu vou consumir isso e isso vai ser a minha identidade também. Agora trazendo o punk de volta. Se aquele punk de 2007, que tinha 14 anos, sei lá, com 14 anos, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15, ele foi construindo essa identidade de punk. Agora na pandemia, eu que sou um jovem pandêmico, em 2020 eu fui tracker de shopping, em 2021 eu fui e-boy, em 2022 eu fui starboy, em 2023 eu fui old money, em 2024 eu fui... Agora que eu reparei nessa porra desse colchão aqui. Swag, em 2026 eu fui indies Lizzy. Porra, pera aí, né, irmão? Porra, bora gravar o vídeo, bora... Deixa eu dar um... Bora arrumar o quarto, né? Bora arrumar o quarto. Então, tá vendo quantas identidades eu consumi? Pra mulher, meu Deus do céu, não vou nem entrar pra mulher. Clean girl, baddie, espiritual, Army. messy girl, rockstar girl, soft Army, girl, armezinha. girl, Armezinha. gótica, o que mais tem? Enfim, pra mulher, então é 10 mil vezes mais. E se eu vou ter consumido muitas identidades e muitas estéticas, eu vou ter consumido também muitas ideologias, né? Porque estética e moda é política. Ele vai chegar no meu ponto. Das ideologias fazerem parte da Moda identidade. é política, estética é política, trends são políticas, tudo isso é político. E eu vou ter consumido várias e várias e várias e várias ideologias, muitas delas que se contradizem, que não fazem sentido e que perdem o significado. Então, assim, vai ter comunista falando que, ai meu Deus do céu, eu não gosto de violência. Vai ter punk falando que, ai, não gosto de gente que sai vandalizando as coisas, tá ligado? Porque ninguém construiu verdadeiramente essa identidade. Então agora eu vou estar extremamente enfraquecido, extremamente... O que não faz sentido nenhum. Isso é um ponto. Porra, beleza, quer ser comunista. Já é idiota. Mas, porra, comunista que não defende armamento... O cara é comunista, ele não defende armamento. Você vai fazer uma revolução com o quê? Com foice?
com a foice e o martelo da bandeira, você vai tirar a porra da foice do martelo da bandeira ou do cu e vai usar contra sei lá, um M4? E eu não vou ter construído essa identidade verdadeiramente. Porra. Eu vou ter só consumido, não vou ter construído, só vou ter consumido. E é aqui que acontece a perda do senso crítico. Tudo que eu penso, digo, acredito, é com base exclusivamente no que eu consumo. E eu não busco o que eu consumo, é um consumo passivo sem busca. E tudo que eu consumo Você é o que pesquisa eu sem recebo, porra tudo que eu nenhuma. recebo Ou no é o que máximo tá no todo Gemini. mundo recebendo. Então, se a minha ideologia, se a minha opinião é a minha ideologia e a minha ideologia é o que eu consumo e eu consumo o que tá todo mundo consumindo, a minha ideologia e a minha opinião é o senso comum. O senso comum é ao contrário do senso crítico e é aqui que acontece a morte do senso crítico. Conseguimos entender essa equação? Acho que sim, né? E agora, Ele fez um eu quero acrescentar. Por que um as giro pra pessoas, explicar além isso. delas não terem senso crítico, elas se sentem tão atacadas quando alguém dá uma opinião que difere da delas, dá argumentos que rebatem o delas? Porque a opinião não é mais sobre senso crítico. A opinião é sobre senso identitário, senso de identidade. Então, que nem eu falei, eu tenho essa opinião porque eu tenho essa identidade. Então, quando tu ataca a minha opinião, eu não estou encarando como se tu estivesse atacando a minha opinião, meus argumentos, a minha lógica, a minha racionalidade. Eu estou sentindo um ataque direto à minha identidade, direto ao que eu sou. E aí acontece um processo interessante. Ataque à identidade gera uma necessidade absurda de defesa. Muito mais do que um ataque à racionalidade. Então, com um ataque à identidade e essa necessidade absurda de defesa da opinião, porque ainda assim, teoricamente, é para ser sobre a opinião, tem uma falha na hora de defender essa opinião dessas pessoas. Elas sabem que elas não conseguem defender essa opinião porque elas não construíram essa opinião. E é aí que surge a histeria. Ai, meu, E é aí que minha surge bunda. Essa cadeira tá me matando. E eu vou fazer uma analogia agora. Imagina que tu pega, claro, minha cor sou branco e sou homem, então vai ter analogia. Imagina que tu pega e tu constrói uma casa, tijolinho por tijolinho, fio por fio, tudo tu construiu dessa casa. E eu chego na tua casa e eu falo, mano, teu chuveiro ele é fraco por causa do encanamento. Tu vai olhar pra mim e falar, não, meu chuveiro é fraco por causa da fiação elétrica, por causa disso, dessa parte, daquilo outro. Porque tu sabe, tu construiu, tu montou essa casa, tu fez essa porra dessa casa, tijolinho por tijolinho, tu sabe do que tu tá falando. Agora, se tu não construiu essa casa, se tu comprou essa casa porque tu achava a vizinhança maneira, a estética da casa legal, e tudo isso era um combo interessante pra ti, se eu falar, mano, teu chuveiro tá fraco por causa do encanamento, tu vai olhar pra mim e vai querer deslegitimizar esse debate. Então tu vai falar, por que tu sequer tá falando do meu chuveiro? E é aqui que vai surgir os delegacia das minúsculas causas e nada é dito. Assiste quem quer, faz quem quer, ouve quem quer, dança quem quer, come quem quer, peida quem quer, pula quem quer, todo mundo vai fazer o que quer. Ah, é só cada um fazer o que quiser, Foda-se. tu tá reclamando. Ah, militância. Ah, vocês querem dar opinião em tudo. É daí que surge essa histeria. E quando tu não consegue fazer só isso, ou às vezes até quando tu consegue fazer isso, mas tu precisa se defender mais ainda, tu também vai desmoralizar a pessoa que tá dando opinião. Então tu vai falar, por que tu tá falando do meu chuveiro? Quem é tu pra falar do meu chuveiro? Há 4 meses atrás eu vi que tu pegou e o teu sofá tava descascado. Então por que tu tá querendo falar do meu chuveiro? Olha essa outra vez e um ataque à moralidade da pessoa e da identidade da pessoa com coisas que sequer tem a ver com a situação. Sim. E vira um ataque identitário, vira uma guerra de moral, de moralidade e sempre Não é uma parece guerra isso, de argumentos. opiniões, de fatos ou de Acho que é isso, acho que eu contextos, falei não. bem. É uma guerra de identidade, guerra ideológica. Eu tô em cima da minha cama e é isso. Acho que eu expliquei bem como... Explicou, deu 300 voltas, mas explicou bem. Basicamente, o que a gente tira daqui é: parem de basear. Porque você viu um videozinho no TikTok falando sobre uma ideologia muito pica, dando 300 explicações. Você sabe o que é aquilo. Você sabe o que aquilo quer dizer, você sabe que aquilo é o melhor. Não forme a sua identidade em cima de uma ideologia que você nem sequer sabe se funciona. Por favor. Inclusive vai ter vídeo sobre isso. Vai ter vídeo sobre
Por que não se deve misturar ideologia e identidade?